Olá, terceiro ano. Vamos hoje para mais uma aula de ciências com um tema muito interessante que é o corpo humano. Querem saber mais? Vem comigo. Olha aí, nossa aula de ciências hoje, nós vamos trabalhar com o módulo 4, das páginas 192 até a 203. Vamos ver? Corpo humano, capítulo 10, não é? Pelos cobrindo o corpo. Essa é uma das características dos mamíferos, como os seres humanos, e que podemos observar a olho nu. Mas e se pudéssemos observar todas as estruturas que formam o corpo humano, até mesmo aquelas que não são tão pequenas, que não podemos enxergá-las a olho nu? Esta imagem foi obtida de uma parte do corpo humano colorizada, olha lá, por computador. Vejam só. E ela foi ampliada 5.000 vezes. E agora, na página 193, algumas perguntinhas. O que você acha que são as estruturas apresentadas na imagem? Em sua opinião, em que partes do corpo podemos encontrar essas estruturas? Você acha que podemos enxergar essas estruturas a olho nu? Essa parte toda que nós estamos vendo aí está dentro do nosso corpo. Conhecendo o corpo humano. Número 1. Observe a parte superior da sua mão. O que você observa? 2. O que você acha que identificaria na pele da sua mão se a observasse com o auxílio de uma lupa ou de um microscópio? Então, muitas vezes a gente olha, mas não consegue ver. Então, nós precisamos do auxílio, às vezes, de uma lupa que vai aumentar o tamanho, ou até mesmo de um microscópio, que é um instrumento usado para aumentar, não é? Quantas vezes for necessárias uma imagem. Ao observar a olho nu parte da pele de sua mão, você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem A. No entanto, ao observar a pele da sua mão com o auxílio da lupa ou do microscópio, você provavelmente observaria algo semelhante às imagens B e C, respectivamente. A. Pele da mão observada a olho nu. Letra B. Pele da mão observada com auxílio da lupa. E pele da mão, imagem obtida por microscópio, colorizada artificialmente e ampliada 60 vezes. Como você pode perceber acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu. Essas estruturas estão organizadas e atuam de maneira coordenada, permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Do que você acha que é formado o corpo humano? Neste capítulo, faremos uma viagem ao interior do corpo humano para entendermos como ele é organizado. Microscópio é um equipamento que permite ampliar a imagem do que está sendo observado. Na página 195, veja a seguir a organização do corpo humano. O corpo humano é um organismo formado por diferentes sistemas, como os sistemas respiratório, digestório e nervoso. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Então, você vai comer, né, e depois vai fazer a digestão. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que juntas realizam um papel específico. O tecido epitelial é um dos tecidos que compõem o estômago. Representação do tecido epitelial da parede interna do estômago humano. Então, se você olhar o seu estômago por dentro, ele está com uma imagem aí.
Os órgãos são estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. O estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. Tá? Então, vocês estão vendo aí em cima o corpo por dentro. Nós estamos aí separando, né, uma imagem somente do estômago, que é a representação do estômago humano. Aí vocês viram que por dentro do estômago nós temos o tecido epitelial, e agora nós vamos ver a representação da célula do tecido epitelial da parede interna do estômago humano. As células são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência de vida. O nosso corpo ele é formado por células. Vamos continuar nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada um dos níveis de organização do organismo humano. Células. Em 1595, os fabricantes holandeses de óculos Hans Janssen, 1534 a 1592, e Zacarias Janssen desenvolveram o primeiro microscópio. Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista inglês Robert Hooke, 1635 a 1703, para observar um pedaço de cortiça. Hooke observou que esse material apresentava pequenos compartimentos aos quais deu o nome de células. Então, vocês estão vendo aí ao lado os pedaços de cortiça observados por Robert Hooke com o auxílio de um microscópio. 4. Você acha que as células que compõem o corpo humano são todas iguais? Claro que não, não é? Então, as células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham diferentes papéis no organismo. Veja 2 exemplos. A hemácia é uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração, tá? O neurônio é uma das células que compõe o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado no cérebro e é responsável por transmitir informações ao longo do corpo humano. Tá? Então, vocês estão vendo aí a representação de uma hemácia, que está no nosso sangue, e a representação de um neurônio. Lá embaixo tem a palavra cortiça, que nós falamos anteriormente, que é um tipo de tecido encontrado em plantas, tá? Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresenta uma estrutura básica. As plantas também são seres vivos e, por isso, também são formadas por células. Veja abaixo a representação da estrutura básica de uma célula animal e a estrutura básica de uma célula vegetal. Olha aí, a célula animal. Nós temos a membrana plasmática, temos o citoplasma e temos o núcleo. E na célula vegetal, a membrana plasmática, a parede celular, núcleo e o citoplasma. Elas são diferentes, estão vendo? A membrana plasmática ela é uma fina camada que envolve a célula externamente, ou seja, a parte de fora da célula. Essa membrana controla a entrada e a saída de materiais na célula. O citoplasma é o material que preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. No citoplasma estão presentes diferentes estruturas chamadas organelas, que realizam as atividades celulares. Núcleo, ele coordena todas as atividades da célula. E a parede celular, que é uma camada rígida, que ajuda a proteger e manter o formato da célula. Então, vocês podem observar aí que as células têm formatos diferentes. E, ao longo dos anos, os microscópios foram aperfeiçoados, possibilitando ao ser humano observar estruturas cada vez menores, como as encontradas no interior das células.
Isso aí é um microscópio eletrônico, e esse equipamento permite ampliar as imagens até cerca de 300 mil vezes, para que possamos estudar melhor. Tecidos. Então, quer dizer que apenas uma célula do músculo é capaz de movimentar nosso braço direito inteiro? Não. A movimentação do braço é realizada por várias células que trabalham em conjunto e de maneira coordenada. Várias células semelhantes trabalham em conjunto, formando os tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. O corpo humano ele é formado por 4 tipos básicos de tecido. Veja a seguir. O tecido nervoso está associado a diferentes papéis no organismo, como a coordenação das atividades realizadas pelo corpo humano. Tá? Tecido nervoso presente no cérebro, imagem obtida por microscópio, colorizada, artificialmente ampliada 400 vezes. Ao lado, o tecido muscular está relacionado à movimentação do corpo humano e à manutenção da postura. São os músculos, né? Tecido muscular presente no coração, imagem obtida por microscópio colorizada, artificialmente e ampliada 200 vezes. O tecido conjuntivo é o tecido mais abundante no corpo humano. Ele exerce papéis como sustentação do corpo, proteção dos órgãos e reserva de energia. Tecido conjuntivo presente no osso, imagem obtida por microscópio, colorizada artificialmente e ampliada 200 vezes. Tecido epitelial, reveste externamente o corpo humano, auxiliando a sua proteção. Além disso, esse tecido reveste cavidades, como a boca, e está associado à liberação de algumas substâncias no organismo. Tecido epitelial presente na parte interna do nariz, imagem obtida por microscópio, colorizada artificialmente e ampliada 400 vezes. E agora vocês vão encontrar na página 199 uma fixação disso que nós vimos através das atividades. Então, no número 1 está escrito: ordene as palavras abaixo em ordem crescente do nível de organização do corpo humano. Vocês têm aí célula, organismo, órgão, sistema e tecido. Então, primeiro, nós vamos começar pela célula. Depois da célula, nós vamos obter o tecido. Depois, o órgão, o sistema e, por último, o organismo. No número 2, vocês vão identificar as partes das células indicadas na imagem abaixo, tá? Primeiro eu já coloquei que a membrana plasmática, que é essa camada aí que envolve a célula. Do outro lado, vocês estão vendo aí o núcleo, ok? E depois o citoplasma, que preenche a célula. Que estrutura celular envolve a célula vegetal e está ausente em células animais? O que tem na célula vegetal que não tem nas células animais? Vocês vão ver que é a parede celular. Na questão 3, eu já deixei aí também ligado. Ligue cada tipo celular ao seu respectivo tecido. Nós temos aí o primeiro tecido muscular, que está ligado ao músculo, que reveste os ossos do nosso corpo. Temos o tecido, o segundo é o tecido nervoso, que nós vamos encontrar também no cérebro, né? Temos o tecido adiposo, que é a parte de toda a gordura do nosso corpo. E agora nós vamos falar sobre os nossos órgãos. Você sabe o nome de algum órgão do corpo humano? Nós temos vários, não é? Em caso afirmativo, cite o nome de um deles. Vocês podem até escrever aí. O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano.
Ele é formado principalmente por tecido muscular, mas também possui tecido conjuntivo. Veja ao lado. Então, vocês têm aí o tecido muscular, né? Um músculo, ele é um tecido, tem o tecido conjuntivo, tem o tecido muscular. Então, aí tem a representação do coração humano. Os órgãos desempenham papéis específicos no corpo humano. O coração, por exemplo, ele bombeia o sangue para que ele seja distribuído para todo o corpo. No corpo humano, há diversos órgãos, como os rins, que filtram o sangue, os pulmões, que realizam as trocas gasosas durante a respiração. Você absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico. E os intestinos, onde os nutrientes são absorvidos. Pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Em adultos, ela pode cobrir uma área de até 2 metros quadrados e ter cerca de 9 quilogramas de massa. Para você ter a ideia do tamanho da pele, imagine um retângulo como mostrado abaixo, de 1 metro de altura, olha lá, por 2 metros de comprimento. É o tamanho da pele humana. Você acha que a pele de uma criança com 8 anos de idade tem comprimento e massa iguais à pele de um adulto? Vamos pesquisar para responder, tá? Vocês vão ver que vai aumentando o tamanho, né? De acordo com o crescimento. Sistemas. Para iniciar o estudo dos sistemas do corpo humano, vamos analisar como ocorre uma importante atividade no nosso corpo humano: a circulação do sangue. As células musculares compõem o tecido muscular, que é um dos tecidos que formam o coração. Para que o sangue seja distribuído por todo o corpo, o coração trabalha em conjunto com os vasos sanguíneos. Tanto o coração quanto os vasos sanguíneos fazem parte do sistema cardiovascular. Os sistemas do corpo humano são formados por diferentes órgãos que trabalham em conjunto para realizar papéis específicos no organismo. O sistema cardiovascular, por exemplo, transporta e distribui nutrientes e gases para todas as células do corpo. Veja a seguir outros sistemas que formam o corpo humano: sistema respiratório, sistema nervoso, sistema esquelético e o sistema muscular. Sistema respiratório, olha aí os pulmões, a laringe, a faringe, entrando pelo nariz e pela boca, né? Temos o sistema nervoso, temos a parte toda óssea, que forma o esqueleto, e temos os músculos que cobrem o esqueleto. Todos os sistemas compõem o organismo humano. O trabalho conjunto desses sistemas permite o funcionamento adequado do corpo humano. Agora, atividade. Os órgãos do corpo humano podem ser reconhecidos pelo seu formato. Pinte as peças com pontinhos pretos e descubra o formato aproximado de alguns órgãos. Em seguida, ligue cada imagem ao sistema ao qual pertence. Então, nós temos aí o sistema urinário. Vocês vão ver qual desses órgãos está ligado ao sistema urinário: o sistema respiratório e o sistema nervoso, tá? Muito fácil. O que estudei neste capítulo? O trabalho em grupo é realmente muito importante. Graças a ele, inúmeras células do corpo humano podem exercer diferentes papéis e possibilitar o funcionamento adequado do organismo por meio das atividades dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas. Vamos revisar o que você estudou neste capítulo. A célula animal, única unidade básica do corpo humano, apresenta estrutura básica formada por membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Apresenta tamanho e formato variados e desempenha diferentes papéis. Então, vocês têm aí o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. Ao lado, o tecido, formado por células semelhantes, que juntas realizam funções específicas. Existem diferentes tipos de tecido, que são encontrados em locais específicos do corpo humano. Órgão,
formado por diferentes tecidos e responsável por desempenhar papéis específicos no organismo. De modo geral, os órgãos podem ser identificados pelo formato que apresentam. Logo em seguida, vem o sistema, conjunto de órgãos que trabalham em conjunto e de maneira coordenada para realizar um papel específico no organismo. E, por último, o organismo, o indivíduo composto por todos os sistemas do corpo humano. E aí está formado o nosso corpo. Vocês viram como é interessante esse assunto, não é? Como o nosso corpo tem segredos. Segredos que nós temos que descobrir aos poucos, não é? Saber como realmente os órgãos funcionam, que todos os órgãos são importantíssimos, eles precisam trabalhar de forma coordenada, senão vai acontecer uma disfunção. E aí nós vamos precisar trabalhar, né? E vamos precisar procurar médicos, fazer tratamentos, tá certo? Então, até a próxima aula com mais novidades. Não esqueçam de fazer as folhinhas que vão para casa. Qualquer dúvida, pergunte para a tia, procure a tia pelo WhatsApp, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.